Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, por incrível que pareça, é um assunto que parece assim louco, mirabolante, fora de sentido, mas a humanidade está muito prestes, muito próxima de receber de braços abertos e com muita alegria exatamente o anticristo, ok? Você pode achar esse assunto muito estranho, mas com alguns argumentos aqui que eu vou trazer para você, eu tenho certeza que você não terá dúvida nenhuma de que este é realmente e exatamente o caso, ok? E o Brasil está fazendo parte também dessa preparação para que o filho da perdição seja recebido como o salvador da humanidade. Isso envolve mídia, isso envolve economia, isso envolve, obviamente, o aspecto religioso, teológico. Isso vai envolver também a questão da propaganda, envolve a questão do controle mental, envolve questões de todos os vieses possíveis e imagináveis que você pode cogitar dentro da psicologia social, principalmente, da questão das operações psicológicas, ok? Então, hoje, o cidadão vigilante, ele precisa estar muitíssimo atento, porque essa agenda apocalíptica, ela está avançando com uma velocidade sem precedentes, impressionante, inacreditável, quase que na velocidade da luz. A gente tem visto aí, você pode lembrar, muitas pessoas falaram que no primeiro ano da crise sanitária, 2020, nós avançamos 10 anos em um ano. Aí você pensa assim, nós avançamos 10 anos em um ano de quê? Aparentemente, quando eles falam isso, nós avançamos 10 anos em um ano, significa que avançaram na tecnologia, avançaram na transformação do capitalismo mais bruto do Império Norte-Americano para um capitalismo mais sustentável, mais paz e amor, né? Um capitalismo mais social. A questão das transformações tecnológicas, né? A digitalização do mundo avançou 10 anos em um ano. A chamada também bancarização. O que é a bancarização? A bancarização são as pessoas que não tinham acesso a serviços bancários, não tinha banco, não sentia necessidade de ter conta em banco por vários motivos, talvez por uma limitação de traquejo tecnológico, uma limitação também de recurso também, não se sentia digno de ter uma conta em banco e também, às vezes, não era bem recebido, né, pelo gerente de banco. Essas pessoas mais simples, com a crise sanitária, junto com o auxílio emergencial, foram todas bancarizadas, né? Principalmente com a questão do PIX e do recebimento desse auxílio emergencial. Então, uma multidão de pessoas que viviam aí à margem dos bancos e, obviamente, vivendo à margem dos bancos, usando muito dinheiro físico, estavam à margem também do controle do Estado, né? Do controle social e do monitoramento social. E é claro que você sabe que quando a gente está falando aqui de final dos tempos, de anticristo, a gente está falando exatamente do monitoramento total, do controle total sobre todas as transações econômicas e sobre, no final das contas, até o que a pessoa está pensando, tá? Não, precisamos descobrir as convicções e valores dessas pessoas. Não, a gente tem que descobrir o que elas estão pensando. Isso está muito próximo, né? Você pode pensar aí que descobrir o que as pessoas estão pensando está muito longe, mas basta você lembrar que o próprio Elon Musk está investindo bilhões numa empresa chamada Neuralink, que vai colocar implantes cerebrais nas pessoas, a princípio, a priori, com a justificativa de trazer benefícios para as pessoas que têm problemas neuromotores, mas é claro, depois sabendo que esse implante ele pode monitorar as ondas cerebrais e registrar as ondas cerebrais, né? Sabendo que esse monitoramento das ondas cerebrais e transformar ondas cerebrais ou pensamento das pessoas em palavras, frases, textos e imagens é uma tecnologia que, pelo menos de conhecimento do público, a gente já tem 20 anos, né? Então, com essa ideia da internet dos corpos, né, a IoB, Internet of Bodies, eles vão estar até sabendo o que as pessoas estão pensando. Além do que, hoje em dia, quando você está usando o smartphone, né, a câmera frontal do celular já monitora o seu rosto e monitora não apenas o que você
está assistindo ali, mas com esse monitoramento da câmera frontal dos smartphones, ela consegue saber o que te traz interesse quando você está usando a internet. Você está ali vendo notícias e vendo publicidades, e eles monitoram as expressões faciais, né? Movimento dos olhos, né? Acompanhamento do movimento ocular e as expressões faciais. E isso é uma espécie de leitura da mente também, porque se eles conseguem monitorar ao mesmo tempo o que você está vendo e a sua reação nos seus olhos e na sua expressão facial, eles conseguem, no final das contas, saber o que você está pensando. Há alguns anos atrás, houve uma polêmica muito grande no metrô de São Paulo, quando uma empresa colocou propagandas na saída do metrô e essa propaganda tinha câmeras. E essas câmeras filmavam as pessoas e filmavam também, faziam reconhecimento facial para saber quem era que estava passando ali e analisava também expressões faciais para saber quais pessoas estavam gostando daquela publicidade. E se o monitoramento das expressões faciais mostrasse que as pessoas estavam gostando ou se sentiram interessadas por aquele produto, a empresa com reconhecimento facial poderia mandar uma propaganda daquele produto diretamente para as redes sociais do passageiro do metrô. Isso gerou uma reação muito forte de vários setores da sociedade, argumentando que aquilo ali era um problema com relação à privacidade, porque não tinha um consentimento, né, do usuário do metrô para isso, e entraram com uma ação civil pública. A empresa teve que retirar esses totens de propaganda e também pagou uma multa lá, né? Então, quando eu digo que a humanidade está preparada, né, para receber o anticristo de mão beijada, é porque a preparação para esse terreno do anticristo, que vai ser um terreno de controle religioso, um terreno de controle das opiniões, um terreno de controle do que está todo mundo comprando e vendendo, um terreno de controle daquilo que a pessoa vai poder falar ou não falar, e um universo em que você vai ver uma enorme concentração de poder e concentração de renda, ou seja, uma redução do poder individual social e um aumento exacerbado do poder dos tomadores de decisão, ou aquilo que o Klaus Schwab, que esteve no Brasil agora, chama de stakeholders capitalism, né? O capitalismo das partes interessadas, né? São essas partes interessadas que vão começar agora a tomar todas as decisões, muitas dessas decisões acabando sendo tomadas por pessoas que não são representantes do povo, não foram escolhidas pelo povo, mas autodenominadas aí pelo sistema do poder, né? Então, a humanidade está sendo preparada para isso pela mídia, pelo cinema, pela cultura, pela arte, pelo teatro, né, pela literatura, pela educação, pelas escolas, universidades, e está sendo 24 horas por dia doutrinada. E você pode pensar até que ponto a humanidade vai aceitar de mão beijada um projeto assim do anticristo. Os exemplos recentes mostram que a probabilidade dessa aceitação é enorme, dado o nível de alienação das pessoas. Você sabe que, infelizmente, principalmente no Brasil, as pessoas não leem, as pessoas não se interessam pela leitura. Ainda que eu preciso dar os parabéns para você, que é o espectador do canal Daniel Lopes, eu sei que você lê muito, e eu não apenas sei que você lê muito em comparação com o resto do Brasil, porque vocês não só fazem comentários qualificados aqui sobre livros e ideias, mas vocês também consomem livros, né? Eu vejo isso na Livraria Daniel Lopes, inclusive, para você que é amante da leitura, a Livraria Daniel Lopes só nesse mês de maio está com desconto de Black Friday. Você tem ali descontos de 50%, 60%, 70%, tá? Aqui embaixo eu vou deixar uma lista para você sobre esses livros todos. Inclusive, se você quiser estudar comigo, se você quiser ter uma mentoria comigo de leitura de livro, fica o convite também para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, tá? Primeiro link, o Clube de Leitura, perdão, tá? Clube de Leitura Daniel Lopes 2023, primeiro link aqui embaixo. Os livros, um desconto de até 70% aqui embaixo também, só esse mês. Quem acompanha o meu trabalho sabe que tem 2 meses no ano que você pode fazer uma pechincha e garantir todos os livros que você precisa comprar para o ano inteiro. Mês de maio e mês de novembro, né, com a Black Friday.
porque ali você vai comprar, você tem a capacidade de comprar mais do que o dobro de livros que você compraria numa época normal. Porque se a gente está falando de um desconto de 50%, você consegue comprar o dobro de livros. Se a gente está falando com desconto de 70%, é muito mais do que o dobro, tá? Então aproveite, eu separei uma lista a dedo, tá ali embaixo para vocês, é só você procurar na minha livraria a lista de livros do Clube de Leitura 2023 e a lista de livros do Manual de Sobrevivência 2023, tá bom? Então, a gente vai continuar essa conversa aqui em outros vídeos também, mas a humanidade está completamente preparada para receber o anticristo, inclusive porque, como a gente estava falando, qual é o nível de aceitação das pessoas desse plano doido? O nível de aceitação, você poderia dizer, ninguém vai querer aceitar um plano desse de concentração de poder e concentração de renda. Mas as pessoas vão aceitar. Primeiro, porque a Bíblia diz que elas vão aceitar, né? Segundo, porque a crise sanitária de 2020 foi um grande teste de consentimento, né? Muitas coisas estranhas foram feitas, né? Portas de comércio foram soldadas, né? As pessoas foram impedidas de trabalhar, as pessoas foram impedidas de ter a dignidade de ter o seu sustento pelo suor do seu trabalho. Mas mesmo assim as pessoas ficaram bem tranquilas, bem condescendentes, aceitaram e vimos ali uma completa postura de passividade e de aceitação. Aquilo ali serviu como um grande experimento social, comportamental, da ciência comportamental, de perceber que coisas bem estranhas são aceitas tranquilamente pelas pessoas se você tem uma justificativa razoável. Então foi um elemento bem estranho aí, tá? O que você acha disso? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!